eu não tenho nenhuma formação para isso, mas eu já vi que isso é algo que tem tudo a ver com o que eu quero trabalhar. Então, por onde começar? Inclusive, há uns meses atrás, eu procurei São Paulo, Belo Horizonte, onde que tinha uma pós-graduação nisso? Eu só encontrei em São Paulo. Aqui eu não encontrei. Então, eu acho que foi super oportuno eu estar aqui hoje. Muito obrigada. Meu nome é Selma Barreiros. Quando alguém disse que esse é um campo novo para a psicologia, ou a psicologia é um campo novo para este campo, eu costumo dizer que todas as afirmações elas são verdadeiras e não são verdadeiras. As pessoas acabam descobrindo que esse campo existe, em algumas partes desse campo descobrem que a psicologia existe, não quer dizer que já não tem uma longa história de relação. Né? E muito se produziu de maneiras muito diferentes. Né? E aí, inclusive, toda essa evolução que a gente colocou nas práticas, nas técnicas, isso vai com o tempo exigir novas reflexões, até para avaliar o que é transigível e o que não é transigível do ponto de vista ético e profissional. Isso vai continuar acontecendo porque, como eu disse, lamentavelmente, talvez, se for só para as respostas, eu diria que é lamentavelmente, né? Que vai aumentar as necessidades de estarmos nessas situações de desastre. Se for para prevenção, para preparação, para etapa antes, como foi colocado aqui, acho que a gente vai evitar muitos danos e colaborar para salvar muitas vidas. Porque o que está em jogo aqui também é isso, assim, é aquilo que está para além do atendimento. Para poder atender, a pessoa precisa estar viva. Né? Essas situações têm colocado a gente diante dessa relação estreita com a finitude, a vulnerabilidade dos seres humanos. Né? E aqui foram colocadas várias questões, até relacionadas a lutas, perdas. Por isso, nós teremos muitas contribuições como profissionais humanos, entre os colegas das ciências humanas, ou mesmo do ponto de vista da saúde, ou como agentes dos direitos sociais também, em muitos casos das políticas públicas. Provavelmente será um campo de expansão. Muitas vezes nós vamos encontrar aí, dialogando com o Selma, talvez questões que não são da especialidade de psicologia e emergências e desastres, psicologia das emergências e desastres, psicologia das emergências, psicologia dos desastres, agora tem a psicologia da gestão integral de riscos de desastres. E assim, como eu disse, é um campo que está trazendo coisas novas e tem uma interação muito grande com produções internacionais, né? Isso tem mudado rapidamente, os fluxos têm sido incessantes. Nos últimos, eu tenho acompanhado isso nos últimos 6 anos, e nos últimos 6 anos até o vocabulário já, o que eu comecei entendendo já está desatualizado, né? O que é isso, o que é aquilo. Não, para a proteção e defesa civil, desastre é isso, na psicologia é isso. Mas na geologia já é outra coisa. Então vamos encontrar espaços interdisciplinares também de formação. Em São Paulo a gente tem dialogado um pouco com a produção de logística humanitária. Né? Vai nessa linha, não adianta todo mundo ir para lá. Nesse momento já de água, não adianta todo mundo mandar roupa, porque de repente tem tanta roupa que não tem lugar para as pessoas. E aí o que aí sim, mas puxa, você recebeu a roupa e você não vai usar, isso é uma desfeita, né? Ainda mais para você que está nessa situação, camarada. Aí já vem os juízos morais, porque a sociedade não deixou de ter moral por causa da calamidade. Né? Tudo que está envolto a isso, dentro de uma cultura, e tudo isso é produzido dentro desses espaços. Então esse diálogo interdisciplinar também pode ser muito bem-vindo. Talvez me encontre exatamente aqui essa especialização, que existe, mas pode encontrar essas interfaces. Né? Tem lá os colegas, inclusive tem um mestrado profissional em Santa Catarina, né? Muito interessante. Né? Isso, então, tem a cor, enfim, está se multiplicando. Mas nem sempre vai sair com esse tipo de psicologia e de medidas. Só para completar, assim, sobre uma geração, eu tenho 20 anos de formado, eu fui aluna da Júnia, uma diretora de privilégio. Então,
encontro da ABEP, fizemos uma mesa sobre isso, inclusive estava na atividade junto com a colega de Santa Catarina e de São Paulo também, mas que atua, inclusive em ações internacionais. Inclusive, tem psicólogos atuando fora do país, o que é uma questão muito complexa, porque a legislação, tudo vale dentro do território nacional. Fora, né, tivemos relatos de colegas atuando num país que, por exemplo, proibia a homossexualidade, não são poucos nesse planeta, e aí deu problema lá, como se estiver em São Paulo, lá na periferia, deu ruim, meu. Como é que você faz? Mas tinha que dar mesmo, né? Pois é. Mas é que, por exemplo, a psicologia causando direitos para além das nossas fronteiras. Enfim, mas também tem vários colegas. Isso requer preparação. Resumindo, acho que nós estamos vivendo um processo de fazer uma psicologia voltada para o Brasil, para as problemáticas do país, uma psicologia com a nossa cara. E aí começa a fazer, por que precisa de psicologia? Eu sempre brinco, se Freud, Melanie Klein, todos, Martin Barros, estivesse no Brasil, teria de lidar com essa questão, teria de lidar com a desigualdade de renda, teria de lidar com a desigualdade racial, com a homofobia, etc. São questões que nos afetam. Né? E talvez as produções seriam um pouquinho diferentes. Né? Não quer dizer que o que eles fizeram não é válido. É válido. E é válido para a gente ver a virtude e a virtude que a gente tem de produzir neste momento histórico para a gente aqui. A gente precisa dar resposta para essas questões concretas. Então, fechando, dialogando com o Sérgio, o desafio da interlocução é grande, enorme, porque inclusive isso vem de cima para baixo, de baixo para cima. A gente não se entende na ponta, o pessoal não se entende também no centro do poder. Aliás, o centro do poder está em convulsão ultimamente, porque está difícil alguém dizer alguma coisa, porque não sabe se vai, se fica, se foi. Está num momento um pouquinho difícil, né? Mas é uma necessidade. Então, se conseguirmos fazer na ponta, nós já temos razões e temos segurança jurídica para exigir. É lógico, vai dar problema. Quem fizer isso vai ser a chata, vai ser o chato, vai ser a pessoa paranoica que vai estar falando, não, isso não vai acontecer aqui. Né? Quase, vamos chamar a gente de profetas. Né? Aí vem a visão messiânica da coisa. Né? Mas temos fundamentos e algumas instituições que estão fazendo esse debate têm servido de continente para isso, e aí vem o diálogo com a Débora em relação além das questões de aprofundamento, de fundamentação técnica e ética, né, nós temos esse compromisso ético-político de contribuir para esta área. Nós temos feito isso, pelo menos nos últimos 20 anos, junto com o processo de redemocratização. Este é um campo que era estritamente disciplinado por margem de militar, que é historicamente a origem do campo da defesa civil, sem desmérito nenhum, mas que segue uma hierarquia rigorosa, né? A ideia da ordem, a obediência, e que a gente, por exemplo, os profissionais da saúde, se alguém mandar fazer uma coisa que discorda, provavelmente vai querer discutir, tá? Então não é um espaço que não tem. Agora imagine você, assim, esse diálogo dentro de um cenário de calamidade. Né? Quem obedece a quem está no caminho de quem? Então é um debate que a gente precisa contribuir, por exemplo, para que as populações afetadas sejam associações de bairro. Temos um movimento nacional chamado MONAD, o Movimento Nacional dos Afetados por Desastres, que juntou gente do Rio de Janeiro, gente de Santa Catarina, gente de São Paulo, gente de outros estados, para se organizar e promover ações de organização local onde isso acontece, onde aconteceram os desastres e onde há riscos iminentes de acontecer. A psicologia tem sido grande parceira desse movimento e a gente deveria continuar colaborando com essas pessoas que estão se organizando, sendo de fato protagonistas tanto no campo comunitário, né, quanto no campo político. E nós temos participamos das duas conferências, vários conselhos regionais, o Conselho Federal de Psicologia, das duas conferências da área da proteção e defesa civil. Eu tive a oportunidade de participar das duas, e é interessante que nossa presença lá é muito importante. A gente fala umas coisas que o pessoal acaba não entendendo. Existe política de saúde, então parece que a gente não precisa criar tudo de novo dentro da defesa civil. Nós vamos dialogar com a saúde. Mas só que criou uma lei, por exemplo, que está dentro da área da defesa civil, e o pessoal da saúde não está sabendo ainda.
Então vamos lá contar para o pessoal. Vamos divulgar, vamos contar para todo mundo para divulgar mais essa festa, para ter mais gente, para ela ser gratificante para todo mundo. Na assistência social é algo parecido. Tem regras, mas ainda não colocou todo o carro na rua. Tem alguns municípios que funcionam já, pode melhorar, e esses são municípios que até já tinham isso antes de existir o Sistema Único de Assistência Social. Então, o Sistema Único ainda não foi um indutor de uma capacidade de assegurar a proteção social na situação de calamidade. Isso eu disse, inclusive, para a Subsecretária Nacional de Assistência Social no ano passado, no nosso Congresso Brasileiro de Ciência e Profissão, em São Paulo, que foi exatamente esse um dos pontos que eu questionei. E a resposta não foi muito otimista para mim, é que não tinha plano para esse assunto. Lembro, inclusive, com a Débora, a gente passou uma moção sobre esse assunto na última Conferência Nacional de Assistência Social, e nesta conferência estamos passando de novo. Passamos em São Paulo, vamos fazer isso até isso acontecer. Quando acontecer, nós vamos ter que brigar para isso acontecer direito. Então, é um processo político. Então, nesse cenário, esse é um cenário de ações políticas com os atores políticos, são gestores, são os legisladores, são os movimentos sociais com os quais a gente tem que se articular para que haja transformações, e aí esse ciclo completo que a Lívia comentou, que toda essa experiência que o Karen comentou, não sejam esquecidos, né, até que aconteça o próximo, né? Só que agora os próximos vão ser tão próximos que talvez a gente não vai esquecer que tem desastre, só vai mudar a manchete do dia. Onde vai ser o desastre no dia seguinte, né? Sim. Então eu ficaria por aqui. Agradeceria. Só lembrando, eu fiz uma pergunta sobre a relação da atividade com o CNP, o Congresso Nacional de Psicologia, que formula diretrizes para a gestão do Conselho Federal de Psicologia e para os Conselhos Regionais de Psicologia. Esse debate, essas formulações que estão sendo feitas, inclusive de possíveis propostas, são riquíssimas para que sejam levadas, assim, anotadas, sair como um relato deste documento. É o que a gente, inclusive, tem marcado para fazer em São Paulo, um ciclo de debates envolvendo a temática. A gente não sabe se faz específico ou faz na perspectiva do direito à cidade. A gente tem feito um debate nessa perspectiva lá também. A gente faz junto, a gente faz separado, mas para produzir avanços internamente da profissão, como essa questão dos instrumentos, da nossa organização, como também dentro da sociedade, que é o que a gente está colocando como articulação, né, para os atores envolvidos nesse campo. Então, tudo que está sendo produzido, na minha opinião, acho que é riquíssimo e vale a pena ser registrado, não ser esquecido, nem por nós, para ir para o pré-corep aqui de BH, que vai ser debatido com a categoria como um todo. E são espaços que também servem para multiplicar muita gente que não participou desse debate, que nem sabia que isso existe, passa a ficar sabendo e sabe que isso é um problema ético e técnico da nossa categoria, e é um problema de ação política também, porque não adianta ficar falando para nós mesmos, nós temos que falar com a sociedade, com as instâncias da sociedade. E aí, agradeço novamente a vocês e queria parabenizar em público por vocês estão fazendo valendo, acredito que os colegas também. Não posso deixar de relatar a preocupação de alguns colegas com os CRENAC de Resplendor, que é um povo, inclusive, cuja subjetividade, essa questão do rio, não é somente da subsistência. O rio são eles e eles são o rio. Então, a situação é bastante complicada, mais complexa ainda, porque o rio é o próprio povo, né? Então, a situação do rio coloca em xeque a própria existência de uma comunidade inteira, que não é somente reassentar, né? É toda a história, a construção de sujeito daquele povo CRENAC. Não é lá de Mariana, mas assim, deixar um recado. A pessoa pediu, até falei, olha, não, gente, vamos. Várias pessoas em São Paulo fizeram contato, perguntando, querendo ir, vamos pegar um ônibus. Gente, nós temos rede de atenção psicossocial lá, temos rede de proteção social, temos colegas da psicologia lá, vamos contar com eles. Antes de mais nada, se quiser ir, pode até ir, mas antes de mais nada, converse com os colegas que já estão lá, para que não venha do que já foi colocado. Então, em São Paulo, quando foi em Santa Maria foi a mesma coisa, a gente tem
tentado orientar, lógico, algumas pessoas vão por conta, mas quando chega ao Conselho Regional a gente orienta nessa direção e mantendo o diálogo com os colegas aqui do Conselho Regional de Minas Gerais. E continuando contando com a gente, temos aí uma articulação junto com o Conselho Federal para os próximos dias em andamento, e aí quando ela estiver formulada nós poderemos já divulgar e contar com a colaboração também e a participação de todos nós novamente. Saiu, né, gente? O nosso problema tão comigo. Eu dar parabéns para ele, mas enfim, tem um relato que depois eu poderia contar para ele, né? Sim, óbvio. Mas assim, respondendo a Débora, né, Débora? Nós não tivemos tempo mesmo para falar essa questão, né? Assim, para divulgar. Não que a gente não queira os voluntários, né? Assim, nós estamos nos organizando para receber. Porque realmente quem está no ambulatório hoje são profissionais da rede. E esses profissionais nós estamos descobrindo, né, assim, algumas áreas, né, eu sobrecarregando os outros profissionais para suprir o ambulatório. Então, nós estamos analisando os formulários, sabe? Mas é nesse cuidado, eles são péssimos. A gente precisa se organizar para ver o que eles querem, né? Quanto tempo eles pretendem ficar em Mariana para a gente poder chamar, né? Eu acho que, e aí o que aconteceu? Quem nos ajudou mesmo foi o CRP e o CFP. Tanto o CFP como o CRP soltaram notas, nos auxiliando, né? Porque a gente ligava, eles ligavam falando, a gente contava o que estava acontecendo, aí foi divulgada as notas mesmo, né? Como agente político, a gente tem que pensar assim, porque a gente sempre quer pensar muito, né? Como fazer no sentido amplo. Nós vamos pensar no micro. A partir do momento que a gente começa a empoderar esses sujeitos, por exemplo, lá tinha uma associação de bairro, né? Vamos empoderar esses sujeitos para que eles continuem. Tinha uma produção, né, da geleia, a danada da pimenta da geleia lá. Então, assim, nós temos que ajudar isso, né? Assim, são ações micro, né? E, por exemplo, eu escutei de um sujeito lá da Secretaria de Desenvolvimento falando: nossa, a casa ficou linda, está toda abastecida. Eu falei assim, mas não esperava menos, né? Eu acho que é isso que nós, enquanto psicólogos, é direito, né? Assim, esse sujeito, nós temos que garantir isso mesmo, né? E lutar nesse sentido. Então, nesse empoderamento, no fortalecimento dessas associações, dessa forma como esses sujeitos vão se organizando, a gente tem que apostar no protagonismo. Então, isso nós como agentes políticos, né? Sérgio falou da articulação. Acho que, gente, nós temos que deixar as vaidades de lado, sabe? Assim, quando você vê uma situação dessa em que todo mundo é chamado a responder, todo mundo é chamado a responder, né? E aí a gente sente assim, a secretaria tal que age de uma forma, a outra que age de outra forma, e entende que aquilo que eu comecei falando, cada um sabe como tem que fazer. Então as vaidades têm que ser deixadas de lado, porque senão a gente não consegue fazer um plano comum e se articular. E nas situações de emergência, eu nunca vi tanta vaidade aflorada também. A gente fala, né, não esperava. E aí nós, enquanto profissionais da psicologia, temos que estar atentos a isso. Para também o quê? Não cair na lama, literalmente, né? Então você tem que tomar cuidado. Então acho que é isso, assim, a gente tem que buscar, e é um trabalho muito desejo mesmo, vamos lá, vamos chamar, vamos sentar 5, 6, 7 reuniões, seja com quem for o dia todo, para tentar articular, né? É isso aí, deixar a vaidade lá, pegar e ir lá e tentar conversar. Mesmo que ele tenha saído, Não, relato? Então, o que acontece? A Adriana vai saber dizer disso. Tem muitos casos, a população de muitos idosos, né? E tinha um senhor, assim, que ele queria muito ir na casa dele, pegar, ver se tinha alguma coisa, né? E aí, numa pontuação de uma outra profissional, falou assim: não, mas o senhor vai reconstruir sua vida, né? Não sei o que. Ele falou assim: aos 82 anos? Então, tipo assim, a gente já chega querendo dar uma resposta, né? Assim, só vai reconstruir, tipo assim, deixa. Ele está no momento que ele vai avaliar assim, ele perdeu uma história, né? Assim, vamos dizer. E você vai falar com o sujeito naquela situação que ele está com 82 anos, né? Assim, ele está no momento assim, vamos dizer assim, que ele queria uma tranquilidade, isso aí que está falando, né? Eu falei, eu vou reconstruir com 82, né? A gente tem esse cuidado mesmo, até do que dizer, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Acho que mais ou menos
gostaria de destacar nesse momento? Acho que se a gente precisar de um só norte, né, dentro do que é trabalho de emergências e desastres, é estar atento à necessidade do outro. Né? Seja enquanto eu vou atender como profissional, o que eu vou fazer durante o atendimento, né, quando pergunto assim, como é que faz, o que é, como é que você garante, né, que você não vai entrar na sua curiosidade, é o limite. Quando você vai fazer o atendimento com os primeiros auxílios psicológicos, você vai fazer uma escuta ativa, mas você não vai fazer um inquérito. Né? Então, a linha é tênue, mas ela existe. Né? É a partir do que o outro coloca que você vai. E não você segue uma pauta de que você tem que conseguir estas coisas com a pessoa. Às vezes, os primeiros auxílios psicológicos vão se extinguir numa informação. Às vezes, vão se extinguir em sentar para dar um lugar seguro para a pessoa chorar ou ficar quieta. Isso já é um cuidado psicológico fundamental nesse momento. Então, por mais que você tenha um protocolo ali cheio de coisas, não necessariamente você precisa seguir o protocolo inteiro, você tem que ir acompanhando o que a pessoa precisa. E isso vale para as comunidades, né, para o empoderamento que você faz e também vale para o posicionamento político. Todos nós temos uma postura frente ao que aconteceu, mas a gente tem que tomar cuidado de, no momento de estar atendendo, dar voz à postura política de quem foi atingido e não contaminar com a nossa. Né? Isso é fundamental que venha, você pode dar poder a partir do outro, mas não colocar as suas convicções em cima, não é um momento de doutrinação, para o lado que for. Né? Então são cuidados que são cuidados éticos mesmo, que a gente precisa estar atento. A linha é tênue, mas ela precisa ser respeitada. Agora, o outro ponto que eu gostaria de colocar é que a gente às vezes tem uma relação meio supersticiosa com o desastre. Né? É um assunto que a gente não gosta de falar, que a gente evita, e que isso se dá também na esfera pública. Né? Dá-se a impressão de que falar sobre desastres e sobre emergências é chamar de desgraça. Né? Nem tocar mais, não fala não, porque... Né? E infelizmente os desastres acontecem, a gente falando deles, ou não. Não necessariamente vai ser a mesma coisa, mas são outras contingências. Né? E como tudo na vida a gente vai se preparando para enfrentar. Né? Aos poucos o processo de crescimento é ganhar habilidades para enfrentar, é aprender a habilidade de responder e poder ser responsável. Em relação aos desastres, nós também temos essa questão, saber como agir no caso de um imprevisto. Né? Seja ele um acidente, seja ele só um imprevisto, seja uma emergência, seja um desastre. Né? O fato de que a gente consiga desenvolver nossas capacidades e ter mais habilidade de resposta é um fator de crescimento. Né? Que a gente pode, claro, olhar pela angústia, do sofrimento, mas a gente pode pensar que a gente pode enfrentar de uma forma cada vez melhor. Né? Então, também é parte, não se trata de ser poliana e ver o lado bom da coisa, quando ele não necessariamente existe, né? Você não vai falar de reconstrução aos 82 anos, mas sim de você procurar dar mais capacidade de resposta frente às eventualidades, seja ela o tamanho que for, né? E isso vale tanto para o pessoal como também para as redes. Né? Em termos de atuação política, claro, a maioria das leis vem de cima para baixo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês e convidar vocês a participar de uma instância que é muito interessante, que são as conferências nacionais de proteção e defesa civil. Né? Elas acontecem de 2 em 2 anos? Essa não tem periodicidade. Não, né? Pois, mas tem um chamado público e esse é uma conferência que tem diferentes agentes. E a outra foi 2014, isso. Então, mas são instâncias onde os diferentes agentes que se relacionam a essa temática têm voz, têm presença. Você tem os conselhos de classe, né? Você pode ir como representante dos conselhos de classe, como agentes das equipes de resposta e também como sociedade civil, ou seja, simplesmente como cidadão. E você pode estar ajudando a criar essas diretrizes, colocando ali o que é importante. E especialmente, até pela experiência de ter participado, é um momento de articulação super importante, é um momento em que os agentes se conhecem. E você trabalha com isso? Em que cidade? Como foi? Ah, psicólogo pode fazer isso? Eu achei que psicólogo só, né, vem aí todos os preconceitos em relação à nossa profissão, né? Mas é um
momento que, nas discussões formais e também nos encontros informais, no almoço, no jantar, você vai criando essa rede e vai conhecendo esses agentes e vai descobrindo novas formas de trabalho que muitas vezes não surgiram em comunicações formais. Então, é uma instância que vale a pena. Ela existe não só na proteção do dever civil, existe em muitas áreas, e que é uma forma diferente de fazer política e que está sendo subaproveitada, né? Convido vocês a estarem atentos ao calendário e a participar disso, porque são as diretrizes não necessariamente se transformam em leis, mas sim a Lei de Proteção à Defesa Civil, que inclusive faz com que o agente preferencial de resposta psicossocial sejam as redes primárias, ou seja, é uma questão legal que a gente respeite as redes primárias, não é só conveniente, não é só uma boa opção, mas é uma questão legal, né? Você, a partir disso, pode ir conhecendo mais o trabalho e gerando diretrizes que realmente podem se transformar, né, em lei, né? É um espaço que está sendo subaproveitado e que precisamos ocupar mais. É isso, agradecer mais uma vez a atenção de vocês e colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Bom, gente, infelizmente eu vou ter que exercer aqui o papel, né? Desagradável. Dá para mais uma pergunta? Né? Porque nós Eu estou aguardando ainda a minha resposta. Nós temos um horário para fechar, né? Você tem que fechar, tem funcionário que vai fechar, né, as portas. Então a gente realmente não tem horário para a gente encerrar aqui. Só a pergunta que ele tinha feito, depois, acho que era vale a pena responder qual é o papel do conselho. Vou dizer para ele agora, exatamente. Quem falou que tinha uma outra pergunta? Ele está esperando. Então, deixa eu falar aqui primeiro, eu queria dizer o seguinte, então deixamos aqui, né, essa questão da técnica, né? O conselho, ele tem essa função, né, de mediação, né, da sociedade, do grupo profissional e exercer o papel também de orientação e fiscalização. Então, existe um grande estudo, debate sobre todas as técnicas e hoje em dia, várias técnicas têm surgido, têm sido estudadas, né? Então, assim, cada técnica aí específica que surge, né? Nós temos uma comissão que ela vai estudar e verificar que técnica é essa, baseada em quê, quais os estudos. Então, assim, eu não poderia te responder agora, porque eu não tenho meios técnicos aqui agora para te responder sobre essa técnica específica. Mas eu queria sugerir, e acho que me comprometer aqui com você, da gente direcionar isso para a nossa comissão e ela está te respondendo, né, assim, e direcionando melhor, né, sobre essa questão da técnica que você falou, EMDR, né? Eu não conheço, então eu não saberia te responder. Eu não saberia responder. A Lília. A Lília que falou. É uma sigla em inglês. É a sigla em inglês para Eye Movement Dessensibilization and Reprocessing. É uma técnica que trabalha a partir uma técnica que trabalha o trauma a partir de movimentos oculares bilaterais. É uma técnica que tem fundamento neurobiológico, né? Mas que está sob esse processo aí de validação, né? Eu conheço a técnica, mas eu recebi esse alerta e por isso repassando a validação. Só um minutinho aqui, inclusive, assim, o Jair está até me lembrando aqui, que nós temos, por exemplo, o Sistema Conselhos, né, 11 vezes por ano, ele tem um evento, né, na PAF, né, que tem vários assuntos a serem tratados, né, estudados, definidos, e um deles parece, né, essa questão, né, dessa técnica, tá? Então, esse assunto está na PAF por uma solicitação do Espírito Santo, porque estava tendo negação e divulgação dos cursos do MDR, que já foi liberado hoje. Mas a fala com o Humberto Verona, 2 anos atrás, diretamente para mim, um dos pré-congressos, 2 não, né, 3, há 3 anos, 3, né, há 3 anos atrás, foi exatamente de que, né, o Conselho não valida técnicas, o Conselho
cuida da regulamentação